Começou? Olá, pessoal, tudo bem? Boa sexta-feira para você, né, que tá aí nessa quarentena. Então, nós vamos terminar o conteúdo sobre antibióticos. Nós já falamos um pouquinho sobre como prescrever, né? Já entramos um pouquinho no conteúdo de anti-inflamatório e já havíamos falado de alguns medicamentos de forma geral, certo? E também umas possíveis vias de administração. Agora nós iremos finalizar com antibióticos e aí eu vou passar uma atividade avaliativa A1, tá? No portal para vocês concluir e obter a nota. Então vamos terminar esse conteúdo com antibióticos. O que são antibióticos? Primeiramente, gente, antibióticos, eles são agentes preparados para agir a nível de micro-organismo. Então, os antibióticos, eles não vão agir nas nossas células, tá? Eles não vão ter ação, né? A farmacodinâmica deles, o que é a farmacodinâmica? A ligação deles vai ser no agente causador da infecção. Então, você precisa entender primeiramente o que é antibiótico. Antibiótico, ante uma célula vital, que é um micro-organismo. Os antibióticos, eles são eficazes em processos que chamamos de infecção. Professora, anti-inflamatório e antibiótico, qual que é a relação? Os dois são prescritos juntos. Então, nós temos uma prescrição, né, casada. Anti-inflamatório vai tirar a inflamação, a lesão, a dor, o inchaço. E o antibiótico, gente, vai agir no foco, vai eliminar o agente. Então, o antibiótico, ele deve ser prescrito quando eu tenho a certeza de uma infecção, quando eu tenho uma bactéria, um fungo, né, um protozoário, quando eu tenho um agente microbiológico. Nós administramos antibióticos. E em casos de profilaxia, o que é profilaxia? É você prevenir uma futura infecção. Exemplo, faça uma inserção, uma cirurgia, né? Essa cirurgia foi um corte, foi uma lesão, já tem um processo inflamatório muito grande. Qual que é a tendência? Bactérias crescer ali e esse crescimento gerar uma infecção. É ou não é? Então, como que a gente faz para que isso não ocorra? Nós administramos antibiótico por via de profilaxia. Antes da pessoa ter a infecção, entra-se com antibiótico, tá? Como que é aceito isso? A parte do dentista, eles prescrevem? Prescreve. Então, a Associação Americana, ela define, né, as indicações, em quais casos se pode prescrever antibiótico. Então, presença de válvulas cardíacas protéticas, doenças cardíacas congênitas, histórias de endocardite bacteriana, valvulopatias em transplantados cardíacos. Esses casos são muito justificados, né? E outras como as cirurgias propriamente dita em evidência, quando a pessoa tem um tecido traumatizado e naquele tecido vai ocorrer o quê? Uma infecção. Então, a profilaxia de antibiótico, ela é aceita. Pode-se entrar com antibiótico mesmo sem o paciente ter, porque já sabe que ele vai o quê? Evoluir, certo? Então, o cirurgião dentista prescreve antibióticos? Sim, ele é prescritor de antibióticos. Antibióticos é uma classe, tá? Então, nós temos vários tipos de medicamentos antibióticos. Não é um e nem dois, são inúmeros fármacos que representam a classe. Porém, nós temos aqui amoxicilina com clavulanato, né? Mais metronidazol. Aqui, quando eu tenho essa associação, eu tenho o que, gente? Um antibiótico terapia.
Então, a antibiótico terapia é uma associação de medicamentos com a finalidade de eliminar o micro-organismo. Aqui eu tenho uma amoxicilina, que ela está potencializada com clavuronato. Então, a amoxicilina sozinha não resolveria. Então, a paciente já está o quê? Resistente. Geralmente, o dentista prescreve esse antibiótico associado ao clavuronato, mais metronidazol. Então, o metronidazol, ele tem o efeito antibiótico aí, ele elimina vários micro-organismos. Essa associação vai fazer com que aumenta o potencial de diminuição de infecções. De 8 em 8 horas é a dose prescrita e necessária. Então, os antibióticos, eles podem se apresentar sozinhos, como a clindamicina, ou eles podem se apresentar em associação. Às vezes eu preciso dobrar a dose, associar outros antibióticos para obter a resposta clínica. Às vezes um antibiótico só não resolve. Por quê? Porque os antibióticos, nós temos o problema de resistência bacteriana. O que é resistência bacteriana? Lembra da época da tua mãe? Se você perguntar para tua mãe, para o teu pai, aquele tempo em que você comprava bezetacil na farmácia, ampicilina, azitromicina, qualquer antibiótico você tinha que à disposição na farmácia. Hoje, você só compra antibiótico se tiver o quê? Um pedido, uma ordem prescrita. E uma dessa via fica na farmácia. Por quê? Porque nós não temos mais antibiótico disponível para tratar as infecções. Exemplo, a penicilina, quando ela foi criada, descoberta, lançada, ela servia para inúmeros tipos de infecções. Hoje a penicilina é pouco utilizada, quase ninguém usa mais, que é a ampicilina. Porque não resolve, ela perdeu a eficácia de tantas pessoas usarem erradamente. Então, indiscriminadamente, o uso irracional dos antibióticos levou o quê? A paralisação. Hoje só compra antibiótico com prescrição. Então, os antibióticos, eles se apresentam às vezes associados e às vezes numa formulação única. Quando associado, antibiótico terapia em associação. Antibiótico terapia, somente uma formulação. Todos os antibióticos, eles têm uma finalidade. Então, nós temos antibióticos que eles se destinam, eles têm uma concentração melhor na parte da faringe, na parte de ouvido, na parte dos dentes. Nós temos outros antibióticos que a concentração dele é mais na parte uterina, na parte do trato gastrointestinal, na genituritária, feminino, masculino. Então, os antibióticos, eles também têm uma farmacodinâmica. Eles têm um ponto de ação. Por isso que nós temos inúmeros tipos de fármacos antibióticos no mercado. Certo? Nós temos que saber que eles se apresentam em diversos princípios ativos, são inúmeros tipos de antibiótico. E às vezes eles podem estar em associação para se tornar mais eficaz ou em formulação única. Assim como qualquer medicamento, os antibióticos, quais os cuidados com grávida? Então, grávida, gente, grávida, ela é um grupo de risco que você não pode administrar qualquer antibiótico. Por quê? Porque transpõe a barreira hematoencefálica, pega o feto e deforma, altera, invalida, tá? Então, como que o médico prescreve? Como que o dentista prescreve? Porque o dentista, o médico, ele tem o quê? Risco-benefício. Risco-benefício é quando ele examina a clínica do paciente e fala: se eu não tratar essa infecção urinária, ela vai morrer, a placenta vai descolar, vai pegar a placenta, vai pegar o bebê, a bactéria. Então, eu tenho que tratar. Então, passa-se o antibiótico, mesmo sabendo que é um grupo altamente reativo, que é um grupo químico que vai pegar um pouco do bebê. Certo? Então, passa numa concentração adequada, passa junto,
toda a terapia medicamentosa para evitar, né, pegar o feto. Então, é tudo feito de acordo com o protocolo. Então, grávidas, nós temos que ter o maior cuidado com medicamentos. Olha aqui, anti-inflamatórios, né? AS deve ser feito com externo cuidado. Por quê? Porque a tendência é causar hemorragia na mãe e no feto, além de inércia uterina. Então, se a grávida tem problemas de infecção e toma antibiótico e ainda associa anti-inflamatório como AS e como anti-inflamatório não esteroidal, as duas classes, eu posso ter o quê? As duas classes se ligam ao mesmo local. Então, a reação adversa vai ser muito sentida. A mulher pode ter hemorragia, tá? Perda do feto. Então, grávidas, ao tomar anti-inflamatório ou antibiótico, eu tenho que ter cuidado, tá? O principal cuidado de grávida está relacionado à associação de anti-inflamatório. Toda vez que eu tomar 2 anti-inflamatórios, posso ter o quê? Hemorragia. Contração insuficiente do útero, né? Então, a parte de oxigenação comprometida, toda vez que for prescrito esse tipo de medicamento. Grávidas, nós temos aí também o paracetamol, é o analgésico de eleição. Então, eu tenho que tratar uma dor de uma grávida. Qual que é a minha escolha? Seria o paracetamol. Então, o paracetamol é um dos fármacos que menos traz dano à mulher no período de gravidez. A amoxicilina é aí um antibiótico de eleição. Ibuprofeno também é um dos anti-inflamatório de eleição em casos de grávida. Por quê? Porque grávida é um grupo de risco. Grávida é ela e é o feto. Se você não souber a farmacodinâmica das drogas e administrar um medicamento, um antibiótico ou um anti-inflamatório errado, pode ocorrer o quê? Perda do feto. E aí, então, em casos de gravidez, nós sempre optamos paracetamol como analgésico para tirar dor, amoxicilina como antibiótico e ibuprofeno como anti-inflamatório. Cuidado com problemas periodontais deve ser atendido mensalmente, sempre em contato com o médico. Então, o dentista pode prescrever, mas ele tem que ter uma ajuda da parte médica. Tá? Então, é muito bom ter esse contato, essa equipe multidisciplinar para tratar uma grávida, por exemplo, porque também você não sabe se essa grávida ela está em algum outro tratamento, né? Então, todas essas informações você tem que trazer para o seu atendimento clínico. Pacientes hipertensos, o dentista prescreve. Então, pacientes hipertensos, qual é o problema aí? Hipertensão é o aumento da volemia sanguínea. Então, você tem uma pessoa que já está com a PA alta. Então, em casos de hipertenso, deve-se evitar o corticoide, porque o corticoide retém líquido. Analgésico com atividade anti-inflamatória. Então, todos os analgésicos que inibem, né, a COX-1 ou a COX-2, ou prostaglandina, ou tromboxano. Por quê? Porque eu posso ter o efeito sentido na pressão arterial. Então, pacientes hipertensos também nós temos que ter cautela quando for administrar algum analgésico que também tem efeito anti-inflamatório. Manter contato sempre com o médico responsável. É um paciente que você tem que tratar apoiado, né, a um auxílio da clínica. Pacientes diabéticos, pacientes com distúrbio no metabolismo da açúcar. Então, anti-inflamatório e AS, analgésico e anti-inflamatório pode competir com os hipoglicemiantes. Então, cuidado ao você prescrever uma AS. Cuidado ao você prescrever um anti-inflamatório não esteroidal. Então, você vai prescrever nimesulida, vai prescrever o ibuprofeno. Cuidado, se ele é diabético, você pode fazer o quê? Com que esses medicamentos interajam com os hipoglicemiantes.
Então, sempre que o paciente for diabético, tem que contatar o médico, saber a história clínica para entrar com algum tipo de medicamento. Por quê? Qual que é a função do dentista? Então, quando ele prescreve, o dentista tem que se ligar em interação medicamentosa. O que é interação medicamentosa? É quando dois agentes competem, um anula a atividade do outro ou um potencializa a atividade do outro, levando a terapia medicamentosa a nulidade ou intoxicação, certo? Então, medicamentos não podem, de forma alguma, ser administrados com álcool. Então, medicamentos que agem no sistema nervoso central e diurético. Todos os medicamentos não devem ser administrados com álcool, mas principalmente aqueles que têm ação central, como antidepressivos e diuréticos também, né? Porque o álcool provoca uma diurese, nós temos que evitar ao máximo. Então, toma antidepressivo, não faça ingesta de álcool. AS mais corticosteroides provoca o quê? Uma irritação gástrica. Então, quando a pessoa está tomando nimesulida, está tomando AS, está tomando prednisona, dexametasona e faz uso do álcool, ele vai sentir o quê? Uma gastrite, uma dor gástrica muito forte. Por conta do quê? Da interação medicamentosa. Quando o assunto for interação medicamentosa, pergunte ao paciente: faz uso de álcool? Vai sair para tomar alguma? Vai? Então, não vou te passar medicamento. Vou prescrever o medicamento caso você não faça a utilização do álcool. Exemplo também de interação medicamentosa aqui com antibiótico e um anti-inflamatório. Então, se eu administro, gente, o AS, olha só, o AS com a penicilina, o que eu posso ter? Intoxicação, porque eu vou aumentar o efeito farmacológico. Dentro de interação medicamentosa, nós temos o que chamamos de intoxicação. O que é intoxicação? Quando o medicamento ele ultrapassa a dose terapêutica. Então, além do normal, ele consegue atingir níveis, concentrações muito grandes. Imagina um fármaco como o AS em excesso na corrente sanguínea. Então, ele começa a se ligar em diferentes células e leva ao quê? A intoxicação e a morte. Nós temos morte por intoxicação de medicamento. E é um grande número de pessoas que são levadas, né, a óbito por conta da associação de medicamentos. Pensa que não, mas ocorre demais. Um exemplo, penicilina é um antibiótico com AS. Então, eu não sei nada de medicamento. Eu vou pegar um antibiótico, porque minha garganta está infeccionada. Vou tomar um AS também, porque tira a dor. Cuidado, você pode apresentar o quê? Uma intoxicação. Por quê? Porque a interação medicamentosa entre medicamentos é real. Corticoide mais diurético, queda de potássio, xerostomia, que é boca seca, fraqueza, sonolência e cãibra. Então, toda vez que eu associo aqui dexametasona, prednisona, corticortem, que é a classe dos corticosteroides, mais um diurético, hidroclorotiazida, furosemida, para perder líquido, né? Eu tenho o quê? Problemas relacionados ao potássio, secura de boca, fraqueza, sonolência e câimbras. Então, o cirurgião, dentista, ele deve entender sobre interação medicamentosa. Vai prescrever um medicamento? Qual medicamento? Deixa eu ver se ele tem interação medicamentosa. Se ele interage principalmente com alimentos e com outros medicamentos que o paciente seja adepto. Tá? Lembrando que, olha, quem faz uso de corticosteroide é de uso crônico. Né? Então, tem uma dor, tem uma alergia, um processo alérgico, sempre toma corticoide. E aí, associa um diurético, porque tem problema de pressão alta. O que está acontecendo com esse paciente? Ele está num quadro de intoxicação e ele não sabe. Então, é muito importante que o cirurgião, dentista, saiba sobre interação medicamentosa. Outro exemplo de interação medicamentosa é
cifeno e AS, que são anti-inflamatório mais AS. Vai provocar o quê? Tremores e confusão. Então, a pessoa vai ter o quê? Um distúrbio, tá? Um bloqueio das enzimas das prostaglandinas e logo de cara um distúrbio. E Dorflex aumenta a confusão mental. Então, essa interação de anti-inflamatório, analgésico e analgésico causa, gente, uma alteração celular muito grande. Porque esses medicamentos, eles entram no corpo e aí eles vão competir primeiro por sítios, que eles se ligam no mesmo local, e o que sobrar vai em qualquer órgão, em qualquer região, e acaba provocando aí uma intoxicação. Antibióticos bactericidas com bacteriostático, que diminui o efeito, um diminui o efeito do outro. Então, bactericida é aquele antibiótico que na bula dele está bactericida. Você vai tomar e vai matar na hora o micro-organismo. E tem aquele antibiótico que é bacteriostático. Você toma uma dose e o micro-organismo paralisa. Se você não tomar a segunda dose, ele volta e aí ele se torna resistente. Tá? Então, existe antibiótico que é bacteriostático. Ele paralisa e aí o micro-organismo paralisado não consegue captar glicose e morre. Tá? Então, o prazo de morte dele é um tempo maior do que um bactericida. Se você fosse prescrever, você iria prescrever um bactericida ou um bacteriostático? Responda no comentário para mim ver se você realmente está assistindo a videoaula, certo? Então, bactericida, imediatamente pegou a farmacodinâmica, se ligou, o fármaco se ligou ao micro-organismo, ele é eliminado. Bacteriostático, se liga e bloqueia a captação de glicose. E ele vai morrer o quê? Com o tempo. Então, bactericida ou bacteriostático? Qual a melhor indicação se você fosse um cirurgião dentista? Deixe lá no comentário que eu quero participar desse debate. Então, se eu associar bactericida e bacteriostático, tem clínico que faz isso. Eu já peguei prescrição com 2 tipos de antibiótico e eu fico me perguntando, para quê? Será que nunca estudou a interação medicamentosa? Não está vendo que um vai diminuir o efeito do outro? Não tem porquê 2 antibióticos, gente. Não existe isso. Isso é interação medicamentosa. Então, responda lá, deixe seu comentário. Medicamentos absorvidos no estômago têm ação diminuída quando usado com antiácido. Outra interação aí bastante comum, né? É os medicamentos que vai ser diminuído porque se tomar antiácido vai perder o quê? O processo de absorção. Tá? O processo de absorção vai ser aí bloqueado por conta do quê? Da associação de 2 medicamentos. Aqui nós terminamos a aula de hoje. Então, eu falei um pouco de anti-inflamatório nesse slide, entrei com antibióticos e expliquei um pouco sobre interação medicamentosa no contexto aí de associação de medicamentos e alimentos. Eu vou deixar uma atividade avaliativa para vocês sobre os conteúdos já abordados, tá? Vocês vão fazer isso e postar a atividade novamente para mim, certo, pessoal? E aí a gente encerra hoje o conteúdo A1. Nas próximas aulas nós iremos entrar então no conteúdo A2, após a atividade avaliativa, certo?